Se alguém te perguntasse qual foi o maior erro do Ei Nerd, qual é o primeiro vídeo que vem na sua cabeça? Goku vs Batman com preparo, peita essa binada de Goku. Não, esse não, Mequetrefe, nesse aí eu tava certo. Até você ganha do Goku com preparo, batizando lá um chazinho pra ele, tá? Eu tô falando do Mephisto. Por que será que o Mephisto nunca apareceu no Semi? Já se questionou sobre isso? Por que eu errei tanto sobre o Mephisto? Vamos falar sobre isso agora. Se você me acompanha aqui há pouco tempo e você vai ver meus números, talvez você crie uma falsa sensação de que para ter sucesso aqui no YouTube, você precisa de uma iluminação bonita, de equipamentos profissionais, de um cenário como esse aqui atrás, enfim. Mas a verdade é que eu comecei no YouTube com um canal 100% backstage, ou seja, um canal que eu não aparecia, é assim que eu comecei. E eu só fui realmente aparecer em frente às câmeras muito tempo depois, quando o canal já tinha centenas de milhares de inscritos, milhões de visualizações. E você pode começar justamente do mesmo jeito que eu comecei e pode ter resultados tão bons quanto. Porque eu compilei toda essa experiência de 15 anos trabalhados no YouTube e eu criei um treinamento completo com as melhores estratégias para quem quer começar um canal no YouTube que não seja necessário aparecer, você não precisa aparecer. E você pode ficar com esse canal para sempre, ganhando dinheiro, botando dinheiro no teu bolso. Se você quiser saber mais sobre esse treinamento, corre no primeiro link da descrição ou no comentário fixado. Te vejo lá. Peter aqui! Galera, presta atenção. Desde que WandaVision saiu, a internet ficou inundada com teorias sobre o Mephisto aparecendo no CM. Todo mundo só falava que o diabão da Marvel ia aparecer. Eu, inclusive, falava pra caramba. Mas de onde surgiu isso de Mephisto? Pô, eu realmente quis trazer isso pra vocês. E por que ele não apareceu? Será que tem chance dele aparecer ainda? Bom, vamos lá, vamos recapitular essa história todinha pra gente ter certeza de que a gente não deixou passar nada. Acho que é importante eu trazer isso pra vocês, esclarecer, até pra vocês ficarem ligados no que é a Disney, como que é a adaptação parcial, ok? E por que eu falei tanto nisso? Bom, primeiro a gente tem que ter em mente que quando o WandaVision estreou em 2021, a gente já estava na espera de Homem-Aranha Sem Volta Pra Casa. Na época já tinha saído muita informação e vazamento do que ia rolar em No Way Home, já tinha saído. E WandaVision foi a primeira série do Disney Plus conectada com o universo cinematográfico. Então assim, todo mundo já sabia que ia ter ligação dessa série com o Doutor Estranho no Multiverso da Loucura. Só que na nossa cabeça podia ser uma ligação e importância muito maior pro CM. Não tinha como saber ainda qual era a importância que o CM ia dar pra essa série. Até aquele momento, qual a importância que o CM vai dar? Pô, as outras séries que tinha Netflix, né, Agentes da Shield, tinha importância zero, entende? Então, a gente só especulava. Daí a galera começou a conectar os pontos do Mephisto e pensar, caramba, tá tudo interligado. WandaVision, por exemplo, estava abordando a trama dos filhos dela com Visão, que assim como nos quadrinhos, foram gerados de uma forma inexplicável. Afinal, o Visão é um sintozoide, né? Ele é praticamente uma máquina, um liquidificador. Não tem como ele engravidar a Wanda? Não dá, pô. Como é que vai engravidar de uma torradeira? Não dá. Nos quadrinhos, a gente sabia que os filhos da Wanda, na verdade, eram fragmentos da alma do Mephisto. Percebe a conexão com o Mephisto aí? Os filhos da Wanda são, sim, fragmentos da alma do Mephisto, né? Ou seja, a série estava literalmente adaptando uma história que o Mephisto era um personagem muito importante. Muito importante. Os filhos da Wanda não existiam. Eram pedaços da alma do Mephisto. Não é uma coisa que eu possa ignorar analisando a série. Tipo, deixa passar, Pedro, não fala isso não dá. Concorda comigo nessa? Se você tivesse um canal falando de cultura pop, você ignoraria esse ponto? Ponto-chave do que foi a saga? Não tem como não falar sobre isso, é impossível. Vocês têm que pensar o seguinte, toda vez que eu venho aqui conversar com vocês, tentar teorizar, sabe, entender o que tá rolando, entender o que vai acontecer em qualquer adaptação, o que eu tenho como base, além de vazamento e rumor, é o material original. Material original. Esse é o conteúdo. Eu trago disso, tipo, eu não invento. Não tem como analisar o nada. Então eu trago o conteúdo, a base dos quadrinhos pra vocês. Esse é o conteúdo. E eu posso falar pra vocês, presta atenção, no Ei Nerd, aqui desse lado, a gente tem uma equipe casca grossa que manja muito de HQs, justamente pra estar sempre trazendo essa base de tudo pra vocês. Não é uma galera que, porra, eu achei em qualquer lugar, não, porra. Os caras são fera demais, mas demais mesmo. Mas voltando, WandaVision tava abordando uma história que nas HQs tem o Mephisto, e na série tinha um vácuo de um vilão a mais. Porque a Agnes, a vizinha enxerida, né, todo mundo já sabia que era, na verdade, a bruxa Agatha Harkness. De novo, a gente conhece a personagem nos quadrinhos, então isso não seria uma surpresa. A gente já esperava que ela fosse a vilã. O ponto é que a gente esperava que tivesse aquele algo a mais também, pra não ser previsível. Por que não esperar algo a mais? Esperar uma imprevisibilidade. E esse algo a mais seria o quê? Mephisto. Pô, ele tinha a faca e o queijo na mão pra dar
essa surpresa pra gente, né? Surpresa pra muitos de vocês. E, lógico, né? Surpresa como estava todo mundo já falando que ia ter. Mas com base, entende? Por isso que quando o Pietro apareceu sendo interpretado pelo Evan Peters, tudo começou a se encaixar. A Wanda falava que aquele não era o irmão dela. Então, pô, tava eu e vocês fazendo a mesma pergunta. Quem é esse cara? E ele tinha tatu demoníaca. Ele chegava pros filhos da Wanda e pedia pra eles soltarem o inferno. Chamava eles de diabinhos. Ele apareceu no episódio do Halloween com o cabelo fazendo um chifre gigante. Óbvio, né? Podia ser uma referência ao Halloween, que é um feriado que eles curtem pra caramba os americanos, né? Podia ser uma referência ao visual clássico do Mercúrio, com aquele cabelo espetado lá, só que mais exagerado. Mas não tem só isso, né? Tem várias outras referências que de nome diabinho, diabo pra lá, diabo pra cá. Só que, pra quem sabia que nas HQs aquelas crianças eram fragmentos da alma do Mephisto, não tinha como não teorizar em cima disso. Pra você que tava com a mente limpa, pura, sabe, totalmente pura, virgem, pô, pra você parecia uma loucura teorizar sobre Mephisto. Mas pra quem sabia da conexão, não. É totalmente plausível. Só que no final das contas, aquele Mercúrio fake era só um garoto aleatório que a Agatha usou. Uma desculpa super mal explicada de roteiro, inclusive, ok? Super mal explicada. E a cereja do bolo foi a diretora da série falando que nem sabe quem é Mephisto. Ela falou lá, entre aspas, nunca ouvi falar. Ah, pra você ver, né, galera? Pô, sério. Tudo bem que você me chamou de louco quando eu falei Mephisto. Mas, porra, tu vai chamar a diretora também? Eu não dei um migué gigante aí? Porra, mané, não dá, cara. Daí você pensa, bom, a WandaVision tinha que se conectar de alguma forma com o Multiverso da Loucura. E a gente sabia que esse filme, originalmente, ia ter o Pesadelo como vilão. Originalmente ele foi escrito assim. E a gente também sabia que o Tom, né, o deus do caos, é o deus progenitor dos poderes do caos, né? Vem dele, né, da magia do caos que a Wanda usa. Também é um dos demônios mais importantes da Marvel. E tá lá, já foi usado, inclusive. Então a minha teoria era de que ainda podiam estar planejando alguma coisa. Talvez misturando os três personagens numa coisa só. Igual aconteceu lá com o pai do Peter Quill, em Guardiões da Galáxia 2. No CM misturaram, né? O pai do Peter Quill com o Celestial e com o Ego Planeta Vivo. Aí misturaram três coisas diferentes no personagem só. É o que eu falo pra vocês. A Marvel, ela adapta sempre parcialmente, não fielmente. E olha que até chegaram a abordar o Tom por alto em Multiverso da Loucura. Pra vocês verem como alguma coisa dos quadrinhos eles tinham que usar. Inclusive, galera, lembra de eu falando do Mephisto em WandaVision, mas esquece que quando o livro da Agatha apareceu no penúltimo episódio de WandaVision, eu já tinha cravado aqui que aquele era o Darkhold, o livro do caos do Kiton. Procura aí que você acha o vídeo que eu falo que aquele era o Darkhold. E olha, isso ninguém lembra e não tinha em lugar nenhum. Não tinha visto nenhum site, nada. Isso é simplesmente pura leitura de quadrinhos. Porque os acertos ninguém fala, né, rapaz? Mas enfim, né? Além de tudo isso, no mesmo ano de WandaVision, ia sair o No Way Home. E galera, a história que No Way Home tava adaptando é da HQ Spider-Man One More Day. E essa HQ é uma das participações mais importantes do Mephisto em toda a história dos quadrinhos. Porra, galera. Ele já era importante em WandaVision, aqui ele é mais importante ainda. Vários elementos que vocês viram no filme foram tirados dessa HQ. O lance da Tia May tá lá pra morrer. O Homem-Aranha entrando lá no Sanctum Sanctorum do Doutor Estranho. O jeito que o Strange fez a magia lá é super inspirado na HQ. Mas o que teve mais inspiração foi o plot final do filme. Qual é o plot final? Pro Homem-Aranha resolver os problemas da história, ele tem que abrir mão do relacionamento dele com a MJ. Nos quadrinhos, o Peter faz um pacto com o Mephisto. E por causa disso, todo o tempo que ele e a Mary Jane passaram casados foi apagado da história. O relacionamento deles sumiu. Foi isso. Já no filme, né, ao invés de ter pacto com o Mephisto, foi o próprio Doutor Estranho que fez o encantamento pra todo mundo esquecer, que é o Peter Parker. A grande consequência mesmo é que ele perdeu a amizade do Ned, igual na HQ ele perde o relacionamento que ele tinha lá com a MJ. Aquilo foi apagado da história. Resumindo, tá? A Marvel começou a adaptar várias histórias ao mesmo tempo que tinham o Mephisto como personagem importante. Quase como core, sabe? A história parece que gira a partir dali. E simplesmente descartou ele nas adaptações, entende? E quem saiu como doido no final foi quem simplesmente mostrou pra vocês a referência das histórias que estavam adaptando. O pior, galera, é que como todo mundo sabia que tinha o Mephisto na história, todo mundo falou sobre. Não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Não foi só o Enes, foi o mundo inteiro. E aqui quem saiu queimado foi só eu. Foi só eu. Como se eu tivesse passando fake news que o Mephisto ia aparecer. Você entende isso? Eu só tô lavando minhas mãos aqui nesse vídeo. Tudo bem, a série de desculpas, né? Mas, porra, é uma desculpa embasada, né? Mas dito tudo isso, fica a pergunta. Será que Mephisto ainda vai aparecer? Peter, você pirou, você acabou de dar desculpa, agora tá falando de... Mas eu tenho que falar. Galera, eu penso que a Marvel não devia ter planos mesmo pro Mephisto, de verdade. Principalmente por terem adaptado histórias com ele, mas ignorado ele o tempo todo. Então, tipo, já que ignorou, apaga ele totalmente.
Mas depois do Mephisto ser tão falado e tão teorizado na internet pelo mundo todo, dentro da Marvel os caras sabem disso. Os caras sabem que no dia que eles finalmente trouxerem o Mephisto, vai dar um impacto. Vai dar um impacto. Sem querer querendo, eles acabaram aquecendo o público pra chegada do Mephisto. Então eu acredito que sim, é possível. E não tem essa, a Disney não vai mexer com o demônio, porque Disney é Disney. Porra, peraí. A Disney, se a gente for falar então daquelas cenas, aqueles freezes da Disney, né, com aquelas cenas... Pô, você papou outro vídeo, né? Mas a Marvel já lançou outros demônios, né? Tem lá, pô, tem o Kton, tem vários demônios, enfim. Tem o rumor que o Sacha Baron vai ser o Mephisto agora, saiu agora. Não sei nem se é rumor, pra falar a verdade, não tô lembrado agora. Se é rumor, é fato que o Sacha Baron vai interpretar o Mephisto. Então, me corrija aqui. Mas o que você acha? Deveria adaptar o Mephisto? Ou não? É melhor eu continuar como louco e sempre ficar falando do Mephisto sem adaptar nada? Comenta aqui embaixo. Obrigado, galera. Toca aqui, se inscreve no canal e eu vou sempre estar conversando com vocês sobre nerdice pura. Total. O que sai dos quadrinhos. Total. Porque é isso que eu amo fazer. Conversar dos quadrinhos. Obrigado de coração, galera. Tamo junto. Até a próxima. Fui!